Descubra o poder transformador. Como um reparador inspirador mudou 100 vidas emocionantes. Em uma manhã ensolarada, o canto da cidade se misturava ao som familiar dos motores e buzinas, mas em uma pequena oficina na periferia de São Paulo, um coração gigante pulsava em seu ritmo particular. Joaquim, um consertador de eletrodomésticos de 35 anos, era conhecido por todos como Joaquim, o consertador de vidas. Suas mãos calejadas não apenas traziam de volta os eletrodomésticos a um novo brilho, mas também consertavam sonhos quebrados, um por um. Ele acreditava que, às vezes, o que precisa ser reparado não é só um objeto, mas uma vida inteira. Dentro do seu barraco, paredes repletas de desenhos coloridos feitos pela sua filha Luana, uma artista de 10 anos que trazia alegria em cada risada, já era possível sentir a esperança. Luana era luz nas horas mais sombrias, seus sorrisos e traços vivazes transformavam a dor em arte. Mas isso não impediu que a comunidade vivesse sob o peso de olhares preconceituosos de quem só via pobreza e desigualdade. Certa manhã, ao abrir a porta, Joaquim se deparou com o jovem Lucas, 18 anos, com os olhos cheios de lágrimas e sonhos despedaçados. Ele apenas queria uma chance no futebol, mas os recursos escassos pareciam sufocar sua vontade. Joaquim viu a chama de esperança quase se apagar e decidiu agir. Entre concertos e histórias de superação, ele mostrou a Lucas que desistir não era uma opção. Quando a vida te derruba, meu jovem, você se levanta com mais força, dizia, enquanto ajeitava um ventilador quebrado. As palavras de Joaquim abriam novos horizontes em meio ao caos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas os desafios não paravam por aí. Em um dia comum na fila do mercado, Joaquim e sua família foram alvo de olhares de desprezo. As palavras de um conhecido, que se tornará bem-sucedido e agora olhava para eles como se fossem fantasmas de um passado sombrio, cortaram Joaquim como uma faca. Os periféricos nunca terão chances iguais, disse, e essas palavras ecoaram como um grito de guerra dentro dele. A tensão aumentou quando Joaquim se viu numa situação crítica. Ele foi chamado para depor em um julgamento que abalaria sua reputação como reparador de eletrodomésticos e como ser humano. A única acusação contra ele vinha de um mal-entendido que poderia desmantelar toda sua história de amor e solidariedade. No último instante, quando estava prestes a entrar na sala do tribunal, o coração dele apertou. Joaquim olhou para Luana, seu rosto iluminado pela inocência, e lembrou-se de que o verdadeiro legado não eram os concertos físicos, mas a capacidade de tocar vidas. Ele se lembrou de cada lágrima que secou, de cada sorriso que trouxe de volta. E ali, diante de todos, sua escolha se tornou clara. O que será que ele decidirá? O que ele fará quando as portas se fecharem atrás de si? As esperanças da comunidade e as lágrimas de sua filha depositadas sobre suas decisões clamavam por um futuro que ele ainda podia mudar. Joaquim respirou fundo ao cruzar a porta do tribunal. O cheiro do ambiente era pesado, carregado de tensão e desconfiança. Ele sentiu cada olhar direcionado a ele como se fossem punhaladas. Do outro lado, seu acusador, uma pessoa cuja vida parecia se desenrolar sob a luz da abundância, agora se erguia em um pedestal de juízo para condenar o que não conhecia. Você não entende, pensou Joaquim, lembrando-se das noites em que trocou seu descanso por concertos que poderiam trazer um pouco de alívio e calor às vidas das pessoas que conhecia. Sentou-se, a respiração jogando um jogo disfarçado com seu coração, que pulsava forte no peito, sugerindo uma mistura de medo e determinação. Enquanto o juiz entrava, Joaquim se lembrou de Lucas. O rosto do garoto vinha à mente sempre que seus pensamentos se tornavam pesados. Lucas, com seus sonhos de ser jogador de futebol, precisando ser lembrado de que todos nós temos nossas batalhas. Ele vai precisar de mim, pensou Joaquim como um mantra. Em seus lábios surgiu um pequeno sorriso transformador. O julgamento começou, e cada testemunho soava como o eco de um mundo que ele não queria mais fazer parte. O advogado do acusador era afiado, jogando palavras como se fossem armas. Ele falava sobre erros cometidos, sobre como Joaquim não era o herói que todos pensavam, mas um homem falho e preso nas ruas da periferia. Os pobres estão sempre se aproveitando, disparou o advogado. Ouvindo isso, Joaquim fechou os olhos, sentindo-se perder a conexão com o presente. O que havia de errado em querer ajudar? A lembrança de Luana, com seu caderno de desenhos e seu jeito leve de viver, o trouxe de volta.
A pequena artista, com seu olhar inocente, tinha capacidade de ver beleza até nas coisas mais quebradas. E foi esse mesmo olhar que ele buscou projetar na sala cheia de pessoas céticas. Ele precisava falar. Mesmo com o coração acelerado e o rosto palpitante de nervosismo, recebeu um sinal da vida, um lembrete de que tinham esperado por ele. Ele se levantou, a voz tremendo, mas determinada. Se me permitem, iniciou, tentando fazer sentido com suas palavras. Cada letra saía como um fôlego profundo, uma respiração pensando no futuro. Eu não estou aqui só por mim. Estou aqui por todos aqueles que acreditam que a vida pode melhorar, que mesmo as coisas quebradas podem ser consertadas. Não sou só um consertador de objetos, mas de sonhos. As cabeças começaram a se mover. Algumas pessoas na sala se inclinaram para a frente, como se as palavras de Joaquim pudessem ressoar em um canto perdido dentro delas. O que antes era desdém agora se tornava confusão, e isso acendeu uma luz de esperança dentro dele. Mas ele sabia que não estava livre, que o caminho à frente ainda era repleto de perigos e fraquezas. As incertezas pairavam, e o peso da comunidade continuava em seus ombros. Teria ele coragem suficiente para continuar lutando mesmo quando tudo parecia perdido? A sala estava em silêncio, e a pergunta que pairava no ar parecia ter um efeito mágico. Ele sentia que, soando em ecos, a transformação poderia estar a um passo de ser concretizada, mas precisava de mais uma prova de que seu coração estava no lugar certo. Enquanto olhava pela sala, Joaquim se questionou. O que ele ainda teria que enfrentar para provar que, além de ser um consertador de máquinas, era sim um reparador de vidas? E se ao final, tudo o que ele quisesse fosse apenas o reconhecimento de sua própria verdade? As portas estavam prestes a se fechar, e Joaquim ainda não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. O clima no tribunal era denso, quase palpável. Joaquim podia sentir os olhares se acumulando sobre ele, pesados como correntes. A cena parecia um espelho que refletia não apenas a sua vida, mas também os sonhos e as esperanças de todos que ajudara. Ele percebeu que, apesar das acusações, as vidas que tocou precisavam dele agora mais do que nunca. Agora ou nunca, pensou, a determinação se solidificando em seu peito. Ele procurou Lucas na plateia, mas a tensão subia como uma onda, obscurecendo sua visão. Lembrou-se de como uma vez, após um jogo de futebol, o garoto olhou nos olhos e disse: "Você é o meu ídolo, Joaquim." E ali estava ele, quase pronto a falhar com o pequeno que acreditava nele. O advogado de seu acusador voltou a se levantar, e Joaquim sentiu o peso das palavras ensaiadas e afiadas como facas. "Senhoras e senhores", começou, com um tom que soava como um golpe, "esse homem aqui é um símbolo de todos os que aproveitam da bondade dos outros, um verdadeiro parasita da moral." A indignação subiu no peito de Joaquim. Ele sabia que aquela não era verdade. Lembrou de cada concerto, cada riso compartilhado com as crianças. A luta por um lugar onde todos pudessem viver com dignidade estava diante dele. Com a voz mais firme, dessa vez, ele interrompeu: "Você está errado. Eu não sou um parasita, mas um ajudante. Eu não ganho dinheiro, mas ganho abraços, e, às vezes, isso é tudo que importa." O juiz o encarou, surpreso, e por um momento, o tribunal parou. Olhares trocados, sussurros. Algumas pessoas começaram a pegar a essência de suas palavras, enquanto outras ainda estavam cercadas pelas amarras do preconceito. Joaquim olhou para sua comunidade, conhecendo cada rosto. Ele levantou a mão, pedindo silêncio, e continuou: "Nunca procurei ser herói. Só queria ser útil. Sou filho da mesma comunidade, e sei que para o coração se consertar, é necessário ter coragem." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de algumas pessoas na plateia. Em meio ao tumulto, Joaquim avistou a figura conhecida de Luana, sua pequena artista, que sorria encorajadora. Ele respirou fundo, e as memórias dos sorrisos que iluminavam os rostos de jovens que receberam sua ajuda o abraçaram como um cobertor aconchegante. "Eu não posso mudar o passado, mas posso mostrar o que o futuro pode ser. Cada ser humano merece uma chance de se levantar. A vida não é um jogo de soma zero. Quando ajudamos todos conseguimos vencer juntos", declarou ele, a emoção tingindo sua voz. Nesse momento, o advogado parou, incapaz de responder. O juiz, por sua vez, parecia refletir sobre cada palavra que acabará de ouvir. Joaquim expressava a luta de muitos, e, em seu fundo, havia uma verdade essencial: a luta por dignidade e amor. Mas o coração de Joaquim ainda pulsava rápido, e a incerteza do que viria a seguir torturava sua mente. O silêncio tomou conta enquanto ele aguardava a próxima decisão. O calor da esperança misturava-se à frieza da expectativa. E ao final daquele momento catártico, enquanto sentia a força da sua voz ecoando pelo tribunal, uma estrondosa advertência se fez presente:
estão prontos para se abrir para a mudança? Eu sou só um homem, mas a mudança começa quando as pessoas reconhecem sua própria força. Nesse instante, uma batida súbita na porta se fez ouvir, e todos os olhares se voltaram para a entrada do tribunal. O murmúrio inicial transformou-se em um sussurro intrigado. Quem estaria chegando agora? Joaquim sentiu uma pontada na barriga e se preparou para o que poderia ser o maior desafio até então. O que ele não sabia era que essa pessoa poderia mudar o rumo do julgamento, assim como sua vida. A porta do tribunal se abriu com um rangido que parecia ecoar no peito de Joaquim. Uma figura familiar apareceu, e a tensão da sala se transformou em uma onda de curiosidade. Era Carla, uma ex-aluna do projeto que ele havia apoiado em sua juventude. O coração de Joaquim disparou. Ele lembrava das tardes em que passaram juntos consertando bicicletas, rindo e sonhando. Ela estava um pouco diferente, mas a luz nos olhos dela ainda brilhava com aquela esperança que ele sempre se esforçou para transmitir. Carla avançou, sem hesitar, e isso deixou evidente que o que tinha a dizer não era meramente um capricho. O juiz, perplexo com a interrupção, levantou uma sobrancelha, mas deixou que ela falasse. Desculpe a intromissão, meritíssimo, disse Carla, sua voz firme e clara. Mas eu não poderia ficar em silêncio. Joaquim não é apenas um homem comum, ele é um pilar para todos nós. Joaquim sentiu o calor subir ao rosto. A última coisa que queria era ser colocado em um pedestal. Ela prosseguiu, sem se importar com a atenção do tribunal sendo direcionada a ela. Ele nos ensinou que a vida é feita de escolhas, e ele sempre escolheu ajudar. Se eu estou aqui hoje, é por causa dele. As palavras de Carla caíram como gotas de chuva em um chão árido, cada uma mais carregada de emoção que a anterior. Ele se lembrou das conversas que tiveram sobre sonhos e possibilidades, sobre como ela tinha o potencial para ser qualquer coisa que quisesse. A comunidade dela havia mudado graças a seu trabalho, e agora ela estava no tribunal para provar isso. Joaquim me ensinou a acreditar em mim mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava, Clara continuou, agora com a voz embargada. Eu fui a primeira da minha família a me formar na faculdade. E o que é mais importante, ajudo outras meninas a fazerem o mesmo. Ele me deu coragem em momentos em que eu pensava em desistir. O sussurro da plateia cresceu. Todo mundo estava atento, alguns até balançando a cabeça em concordância. Joaquim sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A força de Carla era inspiradora e refrescante, como um vento suave em uma tarde quente. Carla, você não precisa fazer isso, Joaquim murmurou, mas ela não ouviu. Eu estou aqui para defender a verdade, ela disse, decidida. Joaquim não é uma sombra da moral. Ele é um farol em meio à escuridão. Ele nos deu esperança onde não havia nenhuma, e mostrou que, juntos, podemos realizar grandes mudanças. Naquele momento, Joaquim percebeu que não estava sozinho na luta. As histórias que fez parte estavam conectadas de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ele viu rostos familiares de outros alunos à sua volta, e sentiu a emoção crescer. Mas, neste clímax de esperança e amor, o advogado de seu acusador interrompeu, levantando-se com um olhar desafiador. Tudo isso é bonito, mas não muda os fatos sobre este homem. Ele não é o salvador que vocês pintam. O juiz levantou uma mão, pedindo calma, mas Joaquim sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Novas vozes se levantaram na plateia, e ele percebeu que as lágrimas contidas eram não só suas, mas de muitos que estavam prontos para lutar por ele. O futuro não é garantido, mas está uma chance que não podemos deixar passar, pensou Joaquim. E, no fundo, ele sabia que o momento de decisão havia chegado. Como o tribunal reagiria a essa explosão de apoio? O que os outros alunos, agora adultos, fariam em defesa de Joaquim? O que mais Carla estaria disposta a revelar? Ele se preparou para enfrentar a tempestade que se aproximava, ciente de que não lutava mais apenas por si mesmo, mas por todos que acreditavam na mudança. O advogado do acusador, com um sorriso cínico, começou a cruzar os braços. Então, estamos aqui para discutir heroísmo? Ou para esclarecer os erros de um homem que acredita que pequenas boas ações são suficientes para absolver suas falhas? A sala ficou em silêncio, como se cada palavra dele cintilasse no ar, pesada e cortante. Carla, em vez de se intimidar, se voltou para o público. Heroísmo não é apenas sobre grandes feitos, respondeu, sua voz alta e clara, ressoando entre as paredes do tribunal. É sobre estar presente quando os outros precisam de você. Joaquim não busca medalhas. Ele busca moldar o futuro de nós todos. Joaquim sentiu um impulso de orgulho, mas ao mesmo tempo, uma pontada de preocupação. A batalha que se desenrolava estava longe de ser fácil. Os murmúrios da plateia aumentaram novamente, agora com uma energia quase elétrica.
Eram vozes de apoio, de ex-alunos e suas famílias, que também foram tocadas por Joaquim. Ele viu um homem de cabelo grisalho, uma senhora com lenço colorido e jovens com olhares determinados. Era um testemunho do impacto que sua vida tinha causado. O que você tem a dizer a respeito, Joaquim? O juiz olhou para ele, como se tivesse sentido a tensão crescente. Joaquim respirou fundo, sentindo a expectativa pesando sobre seus ombros. Finalmente, ele se levantou, enfrentando o olhar interrogativo do advogado. Eu não estou aqui para me defender, começou, com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Estou aqui para reconhecer as vidas que cruzaram meu caminho. Cada uma delas me ensinou algo valioso. Carla é só um exemplo. Cada aluno, cada história, são traços que compõem um mural de superação. As palavras fluíram. Joaquim tinha que falar, não só por ele, mas por todos que acreditavam na importância de apoiar uns aos outros. Se eu sou um pilar, sou porque vocês, todos vocês, decidiram se apoiar em mim. É a força da comunidade que trouxe mudanças. Só juntos conseguimos transformar nossos desafios em conquistas. O eco de seus sentimentos parecia reverberar na sala. Ele viu Carla sorrir para ele, seus olhos ainda brilhando com a força de uma conexão duradoura. O advogado, percebendo que a maré estava mudando, tentava contra-atacar. Mas e os erros do passado de Joaquim? Como você explica isso, Carla? A jovem hesitou, um momento de dúvida atravessando seu olhar, mas ao se lembrar de quantas vidas tinham crescido sob a orientação de Joaquim, ela disse: todo ser humano erra. O importante é aprender. Joaquim não é perfeito, mas ele sempre se esforçou para fazer a coisa certa. E não podemos deixar que seus erros ofusquem as vidas que ele ajudou a salvar. As palavras dela reverberaram na sala, como um som de esperança. Joaquim se sentiu cercado por uma onda de apoio quase palpável. Ele piscou os olhos, tentando conter as lágrimas. Ali, na sua frente, estavam os rostos daqueles que se destacaram por causa da fé e determinação que lhe plantou. Mas o advogado interrompeu novamente, desta vez com um tom mais agressivo. Portanto, o que vocês estão dizendo é que Joaquim merece um perdão por suas falhas. O que são algumas vidas se comparadas às suas ações erradas? O que aconteceu na verdade quando ele tomou aquelas decisões? A quantidade de vozes na sala começou a aumentar, e Joaquim percebeu que a luta estava se intensificando. O próprio futuro dele e de todos à sua volta estava em jogo. Ele sabia que o tribunal era um campo de batalha, mas mais importante era o que estava por vir. Carla não era a única com coragem. Ele também precisava lutar. Neste momento crucial, algo começou a surgir em sua mente. Ele precisava contar sua versão da história. Revelar tudo. Joaquim sentiu o coração quase pular do peito. Que segredos da sua vida ele iria revelar agora, a fim de calar essas vozes acusadoras e defender não apenas a si mesmo, mas a todos que o apoiavam? A tensão cresceu na sala, e Joaquim, ansioso, determinado, olhou para o juiz, pronto para atropelar as falhas do passado com a verdade que não poderia mais ser escondida. A vida que ele havia vivido tinha muito mais a contar. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Estava na hora de abrir seu coração e deixar a verdade finalmente emergir, disposta a iluminar as sombras que cercavam sua vida. Qual seria o impacto de suas palavras? A revelação estava prestes a agitar os alicerces do tribunal e, talvez, de suas vidas. Joaquim respirou fundo, sentindo uma onda de ansiedade misturada com determinação. Ele sabia que precisaria ser transparente, mais do que nunca. O olhar atento do juiz e o ar pesado de expectativa na sala o encarceravam em um momento crucial. Cada pessoa ali tinha uma expectativa, e ele era o responsável por quebrar ou reforçar essa tensão. Eu sou Joaquim, e antes de qualquer coisa, eu sou humano, começou, sentindo os olhos atentos da multidão. Eu errei muitas vezes. Como qualquer um de vocês. Ele viu algumas pessoas assentirem, quase como se reconhecessem a fraqueza, mas esperassem ver a força que viria a seguir. Quando eu comecei a ensinar, eu tinha apenas um ideal. Queria ajudar jovens a se afastarem da vida que eu conhecia de erros, de violência e de desespero. Mas eu também estava perdido, sem saber como navegar por minha própria vida. Eu já havia feito escolhas erradas que me levaram a um caminho escuro. Mas então, em cada rosto que olhava, eu encontrava uma razão para seguir em frente. Carla, firme em pé, sentiu a emoção subir. Ela sabia que a história de Joaquim não era fácil, mas era real. E o que ele estava prestes a compartilhar alteraria o rumo da sua defesa. Certa vez, em uma noite chuvosa, eu estava tão desesperado que pensei em desistir.
Joaquim olhou para baixo, lembrando-se da dor que carregava. Naquela noite, perdi um amigo querido devido às minhas escolhas. E não foi só isso. Aquela perda me levou a um lugar muito escuro. Eu vi a própria vida se esvair, mas não podia permitir que isso fosse em vão. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla, enquanto os murmúrios na plateia se tornavam mais intensos. Cada um ali estava absorvendo não só as palavras, mas a vulnerabilidade que Joaquim compartilhava. Ele prosseguiu, agora com mais confiança. Foi a partir daquela dor que eu percebi que poderia fazer algo diferente. Fui eu quem transformou a perda em esperança. O que eu aprendi é que cada erro pode nos mostrar uma nova direção. Eu escolhi reconstruir minha vida e ajudar jovens a nunca sentirem a mesma dor de perder alguém por conta de escolhas ruins. Cada aluno que ensinei, cada jovem que tive a possibilidade de tocar, se tornou uma parte do meu processo de cura. Ele viu o advogado do acusador hesitar, não sabendo como contra-atacar aquela história poderosa. Joaquim sentiu que tinha a plateia ao seu lado, como se todos estivessem prontos para apoiá-lo na luta por sua verdade. Heroísmo não é ausência de falhas, ele continuou, sua voz crescendo em intensidade. É sobre reerguer-se, sobre encontrar luz mesmo na escuridão. Se eu consegui mudar 100 vidas, foi porque elas também mudaram a minha. Eu não busco perdão, busco compreensão. E busco lembrar a todos que erros são parte de ser humano, mas transformá-los em aprendizado é a chave. Os aplausos começaram a ecoar pela sala, e Joaquim sentiu seu coração bater mais forte, alimentado pela energia positiva que o cercava. Ele olhou para Carla, e nos olhos dela havia uma mistura de orgulho e emoção, um laço ainda mais forte agora. Mas ainda havia uma questão não resolvida pairando no ar. O advogado, percebendo que o centro da narrativa estava mudando, levantou-se com uma última tentativa. Quer dizer que uma história de redenção justifica seus erros, Joaquim? Como você pode garantir que não repetirá esses erros? E assim, com as perguntas pairando, Joaquim percebeu que sua luta ainda não havia terminado. O peso da dúvida ainda estava ali, e ele sabia que tinha que encarar essa desconfortável verdade. Que outra parte de sua vida ele precisaria revelar para manter acesa a chama da esperança? Ele se preparou para o que estava por vir, ciente de que sua jornada estava apenas começando. Joaquim respirou fundo novamente, consciente de que cada palavra agora tinha um peso ainda maior. Ele sabia que, para cruzar a barreira da desconfiança, precisaria deslizar para mais fundo em suas memórias, desnudando suas fraquezas diante da sala. O tempo parecia se arrastar, e ele percebeu que podia ouvir seu próprio coração pulsando em seus ouvidos. Cada decisão tem um impacto que muitas vezes não conseguimos ver de imediato. Ele começou, olhando firmemente para o juiz, como se quisesse transmitir sua sinceridade diretamente a ele. E eu sou testemunha disso. Nasci em um lugar onde muitos acreditam que o destino é algo que não se pode controlar. Eu acreditei nisso por um bom tempo. O murmúrio na plateia cresceu novamente, mas desta vez Joaquim sentiu que estava se conectando com aqueles que o ouviam, tocando em fibras profundas de suas vivências. Ele viu olhares de empatia e compreensão se formando. Na verdade, foram várias pessoas que mudaram o meu curso. Um professor, que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Um amigo, que me puxou de volta para a luz em meio à escuridão. Foram essas conexões que me fizeram entender que a vida é sobre construir relacionamentos genuínos. E sim, eu falhei várias vezes, mas cada falha se tornou uma lição valiosa. Enquanto falava, os olhos de Carla brilharam de emoção. Joaquim sabia que ele não estava apenas defendendo sua vida, mas também a vida de cada jovem que um dia ele havia ajudado. Ele notou a expressão do advogado do acusador se transformar, a dúvida passando de desafiar para ponderar. Entendo que você pode ter dúvidas sobre meu compromisso. Mas eu não sou mais o homem que errou. Estou em um caminho de transformação constante. E o que poderia ter destruído meu futuro se tornou a motivação para ajudar os outros. Não desejo que mais ninguém passe pelo que eu passei, Joaquim disse, sentindo as palavras fluírem como um rio. Ele não queria parecer perfeito. Pelo contrário, desejava que todos vissem suas falhas como um combustível para sua missão. Juiz, até então apenas um observador, inclinou-se um pouco para frente, visivelmente interessado. Essa pequena mudança fez Joaquim sentir que estava atingindo a sala de esperança. E se você estivesse na minha posição, o que faria? Ele desafiou, olhando pela audiência, esperando conectar-se com alguma alma ali. Você também teria medo de falhar, mas garanto que a única verdadeira falha é não tentar novamente. Agindo impulsivamente, ele olhou para o fundo da sala e, com uma voz mais firme, continuou: eu não sou um herói,
mas sou alguém que decidiu agir. Vimos tantos jovens sendo levados pela vida de crime, mas o que se vê, às vezes, é só a superfície. Por trás de cada jovem, há sonhos, medos e, acima de tudo, potencial. E se eu puder ensinar a eles que é possível escolher um caminho diferente, então talvez o impacto perdure além de mim. Uma onda de emoção começou a se espalhar pela sala, a tensão se transformando em compaixão coletiva. Joaquim notou algumas pessoas secando os olhos, outras compartilhando sorrisos encorajadores. Mas, no fundo, Joaquim sabia que ainda havia mais a ser revelado. Ele se lembrou da própria luta contra os demônios que o assombravam a cada esquina, pessoas que não acreditavam que ele mudará de verdade. Ele precisava expor isso, esta luta interna, para dar vida ao que realmente representava sua jornada. E não é só isso. Existe um momento em que temos que encarar nossos medos de frente. Eu não sou apenas um professor. Já fui um aluno perdido, e meus fantasmas ainda me seguem. Ele hesitou, seu corpo tremendo levemente com a dúvida. O que mais ele poderia partilhar sem se sentir vulnerável em demasia? O clima na sala mudou, todos os olhos focados nele, com uma expectativa palpável no ar. Enquanto fumos de suas memórias começavam a se dissipar, ele estava prestes a fazer uma revelação que poderia solidificar ou destruir tudo o que havia construído. E, com isso, um novo dilema se formava. Até onde você iria para se redimir? O público esperava ansiosamente, cada um perguntando-se se ele realmente tinha coragem de se abrir totalmente. E, com o peso daquela decisão pesada, Joaquim respirou fundo mais uma vez. As palavras que ele estava prestes a compartilhar poderiam ser o clímax de sua luta ou um novo início. O que seria? Joaquim respirou fundo uma vez mais, consciente de que estava prestes a abrir um capítulo doloroso de sua vida. Cada olhar na sala parecia ser um convite para que ele revelasse sua verdade mais íntima. As paredes, antes frias, pareciam agora se aproximar dele, como se esperassem que ele se entregasse de corpo e alma. Um dia, eu perdi tudo, ele começou, a voz embargada. Tudo que eu conhecia, tudo que eu amava. E o pior de tudo, eu não sabia como lutar de volta. Ele viu alguns rostos se contorcerem em compaixão. Era o que ele precisava, uma conexão genuína com aqueles que o escutavam. Seus pensamentos divagaram para a primeira vez que se viu preso em um ciclo de escolhas erradas. Lembrou-se da noite fatídica em que decidiu seguir os amigos para um caminho de criminalidade, convicto de que viver de forma intensa era o suficiente para preencher o vazio que sentia. E então, tudo desmoronou. Eu me vi encurralado, cercado por pessoas que não se importavam com meu futuro. Um murmúrio atravessou a plateia, e Joaquim pôde ver algumas cabeças assentindo, reconhecendo a dor da traição e da escolha errada. Era um dilema que muitos conheciam por experiência própria. Foi naquela noite que percebi que os sonhos não se realizam por acidente, continuou, a voz ganhando força. Eu caí tão fundo que cheguei a acreditar que não havia retorno. Mas o que eu não vi naquele momento era que a vida estava me oferecendo uma segunda chance. Não por graça, mas por causa de pessoas boas que aparecem quando você menos espera. Ele se lembrou de seu Edson, o professor que o resgatou e, como quem ilumina um caminho escuro, mostrou a Joaquim que havia esperança. Ele me disse que eu era mais do que meus erros, que minha história não estava escrita apenas por falhas, mas também por conquistas. Conta, segurando a emoção da lembrança. A sala silenciou, cada um absorvendo a intensidade do sorriso que ele tentava conter. Eu não sou uma exceção, sou uma possibilidade, disse, suas palavras ecoando, como um mantra de esperança. Se eu consegui, então qualquer um pode fazer o mesmo. Os olhos de Carla eram agora fontes de lágrimas silenciosas. Joaquim percebeu que, ao recuperar a sua essência, ele não estava apenas se redimindo, mas também curando aqueles que o cercavam. Ele sentia que histórias de dor poderiam se transformar em narrativas de superação. Mas como tudo isso poderia ser suficiente para convencê-los de que ele estava realmente mudado? E é por isso que estou aqui hoje. Para mostrar que o verdadeiro poder reside nas escolhas que fazemos. Eu não sou perfeito, e eu arrisco me machucar novamente todos os dias. Mas, em vez de temer os meus erros, aprendi a abraçar os desafios que ainda estão por vir. Ele olhou ao redor, como se pudesse visualizar as vidas que ainda precisava tocar. Mas, no fundo de sua mente, uma sombra persistia. Como poderia garantir sua continuidade nessa jornada? Essas memórias que carregamos, às vezes pesadas, nos definem, mas não são tudo que somos. A luta interna é real e todos nós sabemos disso. Joaquim sentiu uma onda de força inundá-lo. Ele olhou diretamente para o juiz e, em um impulso, prosseguiu. A verdadeira pergunta que devemos enfrentar todos os dias é: o que você escolhe se tornar a partir das suas experiências?
Estamos todos em busca de um lugar para pertencer, de uma história que nos represente. Enquanto palavras ressoavam na sala, algo mudou. Ele viu um gesto tímido na plateia. Carla levantou a mão, como se pedisse a palavra. E naquele instinto de vulnerabilidade, Joaquim percebeu que a conversa estava prestes a se aprofundar ainda mais, tocando pontos que nem ele havia previsto. Eu sei que a sua história é inspiradora, mas e quanto aos outros que não tiveram a mesma oportunidade? Perguntou ela, sua voz quebrando. O ar ficou pesado, e Joaquim percebeu que o verdadeiro desafio ainda não havia sido enfrentado. Como poderia mudar a realidade de tantos outros que se sentiam perdidos, assim como ele já se sentiu? A pergunta ecoou em sua mente e, com um olhar determinado, Joaquim se preparou para responder. Ele estava a ponto de abrir um novo capítulo não só em sua vida, mas na vida de todos os que sentiam que a esperança já havia se perdido. Joaquim sentiu o peso da pergunta de Carla reverberar em seu peito. Ele olhou ao redor, buscando as expressões nas faces da plateia. Ali estavam pessoas com histórias que ele não conhecia, mas que tinham seus fardos igualmente pesados. Os olhares de empatia e dúvida trocavam-se, e ele sabia que, mais do que uma resposta, precisava oferecer um espaço para reflexão. É verdade, Carla, ele começou, com a voz firme, mas cheia de compaixão. Nem todos têm a sorte de encontrar uma luz como a que eu encontrei em seu Edson. Algumas pessoas não têm ninguém para mostrar a direção, e isso é doloroso. Ele tomou um fôlego e continuou, mas eu acredito que cada um de nós pode ser essa luz para os outros. Podemos ser agentes de mudança, mesmo que em pequenas ações. Às vezes, uma palavra amiga pode fazer a diferença. O que talvez falte é o contexto. O exemplo. As palavras saíam como um fluxo, quase automático. Joaquim agora sentia que estava não apenas falando, mas enraizando-se na conexão verdadeira que buscava, e a resposta da plateia testemunhava isso. Então, o que podemos fazer para ajudar aqueles que ainda se sentem perdidos? Para dar a outros a chance de encontrar o seu próprio caminho? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para alguém em específico. A sala estava agora em silêncio, cada um refletindo sobre suas próprias vidas, suas batalhas silenciosas. Joaquim poderia ouvir o leve tilintar de gotas de água caindo do ar-condicionado, como um lembrete suave do tempo passando, mas agora havia uma nova energia pulsando. Eu acho que precisamos amar e acreditar nas pessoas à nossa volta, mesmo quando elas façam escolhas erradas. Podemos ser um apoio. Um amigo. O coração de Joaquim batia com mais intensidade. Ele estava começando a plantar uma semente de esperança, e isso o deixava emocionado. Uma jovem na plateia se manifestou. Eu sou de um lugar onde muitos não têm essa chance. Onde o caminho parece decidido desde cedo. Ela falava com a voz embargada, mas firme. Como podemos mudar isso? Joaquim reconhecia a dor naquela frase. Era a realidade que muitos viviam, a luta diária que parecia interminável. Podemos começar mudando a nossa própria narrativa. Ao invés de julgar, vamos entender. Vamos nos conectar. Vamos empoderar os jovens com educação, com histórias de superação, como a minha. Ele sentiu que cada palavra soltava uma energia, motivando uma reação na plateia. Vários rostos se iluminavam ao escutar aquilo. Havia um brilho nos olhares, e isso o encorajava. Ele sabia que não tinha todas as respostas, mas sua experiência era um passo na direção certa. Vamos procurar os que estão perdidos e mostrar que eles têm valor, que o passado não define o futuro. As lágrimas de Carla agora eram mais visíveis, mas havia um misto de dor e esperança em seu olhar. Ela era apenas uma entre muitos que desejava mudança. Joaquim sentiu que sua fala estava criando uma onda de solidariedade, um movimento. Estamos juntos nessa. Vamos construir um futuro diferente. Um futuro onde cada um terá a chance de brilhar. Somos seres sociais, e juntos somos mais fortes. Não deixemos ninguém para trás. Encorajado, ele viu que esses eram os primeiros passos para transformar a conversa em ação. A sala ressoava com murmúrios de concordância, os rostos revelando uma esperança renovada. Mas na mente de Joaquim, a sombra da responsabilidade permanecia. Havia uma pequena voz que perguntava, e se isso não for o suficiente? Ele olhou para a plateia, em busca de mais e mais rostos. O que fazer agora? Como iniciar esse movimento? O que ele poderia oferecer? A vontade de mergulhar de cabeça na luta por uma mudança significava que ele teria que tomar a frente, mas seria um caminho repleto de desafios. E enquanto ele se preparava para abrir seu coração mais uma vez, um pensamento o assolou. Estava ele preparado para isso? Estava ele pronto para ser essa mudança? O que se seguiria seria uma batalha constante, e ele não poderia fazer isso sozinho.
A esperança pulsava dentro dele, mas como? Transformar essa esperança em ação real? O nervosismo retornou, frisson em seu interior. Então, à medida que todo aquele ar pesado se tornava palpável na sala, um novo som surgiu. Um aplauso suave começou, e depois se intensificou. Joaquim se segurou, o coração disparado, enquanto percebia que havia despertado algo maior do que ele poderia imaginar. O que ele não sabia, no entanto, era que esse seria apenas o começo de uma jornada inesperada. O tribunal estava em silêncio, mas dentro de Joaquim, uma tempestade de emoções fervilhava. Ele sentia a energia daquela audiência, a conexão que se formava entre ele e aqueles que, de alguma forma, haviam cruzado seus caminhos. O aplauso crescente ecoava como um sinal de que algo realmente especial estava prestes a acontecer. Quando a sala finalmente se acalmou, Joaquim olhou ali, nos rostos que ele reconhecia, nos olhares que refletiam anseios, esperanças e medos. Ele sabia que a batalha que estava travando não era apenas a sua, mas de toda uma comunidade que esperava por transformação. Era um momento crucial, e não podia se permitir recuar. Eu não posso mudar o passado, começou Joaquim, sua voz agora um pouco mais firme, carregada de emoção, mas posso ajudar a moldar o futuro. E tudo começa com a crença de que juntos somos mais fortes. Ele viu um brilho nos olhos de Luana, sentada ali, e isso o encheu de coragem. A aplicação de suas palavras parecia mudar a atmosfera, e uma onda coletiva de determinação tomou conta da sala. Hoje, eu não sou apenas Joaquim, o consertador de eletrodomésticos, mas também Joaquim, o consertador de vidas. Através de cada história, de cada lágrima, juntos conseguimos transformar dor em força. Este é o nosso legado. A sala parecia vibrar com a intensidade de suas palavras, como se as paredes envolventes ecoassem a verdade que tanto desejava expressar. Os aplausos irromperam novamente, e, ali, Joaquim percebeu que a verdadeira mudança não estava apenas nas suas ações, mas na maneira como ele inspirava os outros. Carla e outros ex-alunos se levantaram, uma verdadeira onda de suporte que como um rio desaguando na transformação. Nós vamos nos unir. Vamos iniciar um projeto para apoiar jovens como nós. Vamos mostrar a eles que a esperança é uma luz que nunca se apaga. Gritou Carla, e a audiência aplaudiu em um coro de celebração. Joaquim sorriu, percebendo que não estava mais sozinho. O peso da responsabilidade dividia-se agora com todos ali presentes. Sentia que tramas de esperanças e sonhos tornavam-se um tecido mais forte, não apenas um, mas muitos juntos, prontos para se levantarem. Ali, os murmúrios foram se transformando em compromissos e promessas. O juiz, percebendo o desenrolar da situação, abriu um espaço para que as ideias de Joaquim e Carla pudessem ganhar vida. Vamos fazer isso. Vamos fundar uma organização que irá dar suporte a jovens em situação de risco. Um lugar onde eles possam sonhar, serem acolhidos, crescerem. Ao invés de serem rotulados, vão ser apoiados. O tribunal ficou repleto de aplausos e lágrimas, mas não de tristeza, e sim de uma emoção profunda que misturava alegria e esperança. Um por um, ex-alunos e membros da comunidade levantaram as mãos, cada gesto uma promessa de que estavam juntos nessa luta. Joaquim sentiu o coração disparar. A transformação daquela sala, das vidas que conheceu e ajudou, pulsava em cada aplauso. Finalmente, ele havia encontrado a sua verdadeira missão. Enquanto os detalhes da futura organização eram colocados em prática, Joaquim olhou para Luana, que agora observava com olhos brilhantes. Ela sorriu, e aquele sorriso dizia tudo. O pequeno projeto havia se transformado em um grande sonho, e aquele sonho começava a ganhar forma, como os desenhos coloridos que preenchiam as paredes de sua casa. No final do julgamento, Joaquim foi absolvido, mas, mais importante, a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele se tornou um farol de esperança, um líder que não apenas consertava aparelhos, mas também corações. E, ao lado de sua comunidade, ele estava pronto para construir um legado de amor e superação. A vida de Joaquim e sua família não era mais marcada pelo medo e desprezo, mas sim por um futuro brilhante e transformador. Ele encontrou uma maneira de ser necessário e fazer a diferença, mostrando a todos que mesmo os desafios mais profundos podem ser superados com união e amor. E enquanto saíam do tribunal, Joaquim lançou um olhar para a plateia repleta de apoio. Sentindo que o que havia acontecido ali era apenas o começo. Era hora de agir e de levantar vozes que precisavam ser ouvidas. E você, está pronto para ser parte dessa transformação? Para acreditar em um mundo onde cada voz conta, onde cada vida vale a pena? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esta jornada de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre este final poderoso e como você planeja fazer a diferença.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta mudança. Você precisa mostrar seu apoio e ser parte dessa nova história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.